eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Fala do nascimento de João Batista. Diz assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Em Êxodo, capítulo 15, abra aí. Êxodo, capítulo 15, versículo 11, diz assim: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra o estragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo que salvaste. Com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Isso é que ele fez com Israel, amém, irmão? Salvou Israel do Egito, guiou esse povo e levou à habitação da santidade dele, que são as leis, toda a presença, a majestade do Senhor sendo revelada para eles, levando a terra prometida. Esse é o nosso Deus, que está revelado aqui, o Deus da santidade. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o que separa o homem de Deus, o problema, eu posso pegar um versículo bíblico e começar a falar. E no decorrer da mensagem, fazer uma mistura. E eu misturando, para onde os irmãos estão inclinados, vão. Amém, irmão? Essa é a realidade. A Bíblia diz que com mistura não dá para crescer. E quando há mistura, o Senhor não está. Não está. Quando diz que não pode adorar dois senhores, por quê? Tem mistura. E mistura ele não aceita. Andarão dois juntos se não concordardes um com o outro. Não adianta eu falar que o Senhor é o Senhor, não há outro Deus, e negar ele com meus atos. Então não há crescimento se não for com a palavra pura. E a Bíblia diz: se alguém quiser falar, fale segundo a palavra de Deus. Então, se eu ficar aqui 50 minutos falando, todas as minhas palavras têm que estar ligadas com a verdade do Senhor. Eu não posso falar 10 minutos da verdade, 20 minutos meia verdade e o restante mentira. Aqueles 10% de verdade não vai surtir efeito e Deus não está. Não pode ser misturado. Amém? Então, se eu falar 50 minutos, tem que ser 50 minutos de acordo com a Bíblia. Isso significa manejar bem a palavra da verdade, sem mistura, sem sabedoria humana, sem floreios de palavras, né? Enfeitando o pavão. Não adianta, porque não vai salvar, vai matar. Ele revelou a vontade dele para que quando o servo viesse a falar, não falasse mais segundo a sua vontade, mas segundo a vontade dele. E aí traz salvação. E quem não aceitar vai ser uma condenação justa. Amém? Então essa é a verdade. A Bíblia diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar,
nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Amém? Então a Bíblia é bem clara que o que separa o homem de Deus. Achamos? Vamos ler de novo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Olha só, se não ouviu direito e não aí nem pergunta em nome de Jesus. Porque a gente tem que voltar os olhos para cá. Porque já virou uma normalidade ficar escutando o homem falando sem olhar para cá, mas o negócio é aqui. Amém? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agrava para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então a Bíblia está bem clara, as mãos não estão encolhidas, ele está pronto para salvar, os ouvidos não estão tapados, está abertos para ouvir o que a gente fala com ele, mas ele diz que o problema da falta da ação dele, da graça dele sobre a vida de alguém, é o pecado. Está claro isso? Então o pecado impede o agir de Deus em nossas vidas. É isso mesmo? Então fecha aí. Isso não vai mudar. Ele é imutável. Ele é imutável. Deus não está com quem pratica o pecado. Qualquer revelação fora disso é mentira. É o diabo falando. É o que está escrito, amém? Então fecha aí, em nome de Jesus. Se alguém quiser falar, fale segundo a palavra. Amém? Mas nós lemos João Batista. João Batista, a Bíblia afirma que o Senhor Jesus falou dele. Falou que nascido de mulher, nunca existiu e nunca vai existir como João Batista. Só que tem que entender que João Batista teve uma mãe e teve um pai. Amém? João Batista teve uma mãe e teve um pai. Mas a Bíblia diz que Jesus nasceu do Espírito, uma obra sobre-humana do Espírito. João Batista era tão poderoso que ele ficou lá no deserto e milhares de pessoas iam lá para se batizar com ele. João Batista chamava o povo para tomar uma decisão. Arrependei-vos. Pregava na autoridade, no poder de Elias, do espírito de Elias. Ele chamava a atenção. Ele era poderoso no Senhor. Entendeu? O próprio Jesus exalta ele. Ele conseguia ver, o reino do Senhor está próximo, tinha a visão do Senhor. Ele conseguiu pegar os escribas, os fariseus, os fariseus que eram os doutores da lei, uma moral incrível em Israel. João Batista que olha para eles, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Raça de víboras. João Batista revelou o que estava dentro deles, mas ninguém enxergava isso. João Batista viu e chamou eles, os de raça de víboras. Então João Batista é um dos motivos que cortaram a cabeça dele. Amém? Só que esse mesmo João Batista, em Lucas, lê aí Mateus, vamos ler aqui 9, para testificar o que nós falamos, 9 a 11. Mas, 11, capítulo 11. Mas então, que foste ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito. Estava escrito sobre ele, amém, irmão? Já estava escrito sobre ele. Eis que diante da tua face envio o meu anjo,
que preparará diante de ti o teu caminho. O anjo era João. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus, amém? Agora capítulo 3, quando ele fala com os fariseus, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz frutos, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, vens tu a mim? Amém? Todo o poder que tinha João, toda a autoridade, quando ele vê Jesus, cai por terra. Cai por terra. Esse João que fazia o que fazia, quando viu Jesus: não é eu que tenho que te batizar, eu que preciso. Amém? Essa é a visão. Essa é a visão. Quando a gente vê Jesus, tudo muda. Quando nós enxergamos, João viu a santidade em pessoa. João viu uma pureza que nunca tinha visto na vida. A salvação ele viu. Aquele que batiza com fogo. João se estremeceu quando viu Jesus. Não sou digno, esse homem que virou para os fariseus, raça de víbora, agora diz para Jesus: não sou digno de amarrar as sandálias. Importa que ele cresça e eu diminua. Olha quem vê Jesus, o que acontece? Se humilha. E é com os olhos da fé que nós enxergamos Jesus. Amém, irmão? Esse Jesus que está vivo, fez o que fez na cruz e está vivo. E a Bíblia diz que depois da nossa fé em Jesus, a Bíblia diz que os que creem em Jesus nasceram de novo. A Bíblia diz que não nasceram da vontade da carne nem do varão, mas da vontade de Deus. João Batista foi nascido da vontade da carne. Quem nasce de novo pelo Espírito é nascido da vontade de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que nasceram de Deus, têm fé, não nasceram da carne nem do sangue, recebeu o nome que está acima de todo nome. Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. É poder. Receber agora essa honra de ser chamado filho de Deus, é o poder de Jesus em nós. É o poder da santidade em nós. Ele habita, a Bíblia diz que com o pecador Deus não habita. Não tem como haver comunhão com o pecado. Porque a Bíblia afirma que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e a verdade não está em nós. Porque ele não habita onde existe o pecado. Ele não tem comunhão com o pecado, é o que diz a Bíblia. E um exemplo maravilhoso é esse.
como está em Levítico, sejam santos porque eu sou santo, em toda a vossa maneira de viver. Mas o engano diz que dá para ser salvo, dá para ter comunhão com o Senhor vivendo no pecado. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Amém, irmão? Nenhuma mentira vem da verdade. Toda mistura, eu falando de Jesus, tem que falar do Jesus puro que a Bíblia revela. Ele não é ministro do pecado, e alguns pensavam, e o apóstolo Paulo cortou isso. Seria o Senhor ministro do pecado? De maneira nenhuma. Se eu torno a construir aquilo que foi derrubado, me torno de novo um transgressor. Porque a Bíblia diz que o Senhor, quando João viu, eis o Cordeiro de Deus, que tira do mundo aquilo que separa os seres humanos de Deus, Jesus. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então João contemplou isso. E se não... O Espírito Santo, o que ele vai fazendo na igreja? Lá fora, nas reuniões, levar o povo a enxergar Jesus. Enquanto eu não enxergar Jesus como Ele é, eu não posso ter comunhão com Deus. A santidade de ver Jesus como Ele é, gera essa santidade em mim. Porque essa ação de João revela que ele se humilhou e contemplou verdadeiramente quem Jesus era. A ação correta. Mas Jesus fala, para que se cumpra toda as Escrituras. Ele foi batizado. Mas em nome do Senhor Jesus, por quê? Não há desculpa para fraqueza espiritual. Não existe. Na verdade, a santificação é o estado da santidade. O estado da santidade é o quê? Viver na santificação. E só dá para viver isso com essa presença do Cristo ressurreto dentro de nós. Eu que preciso. E batizado, lembra, é mergulho. Eu que preciso mergulhar no Senhor. Eu que preciso tomar posse da sua graça. Eu que preciso. Enquanto o homem não enxerga que precisa de Jesus, nunca vai desfrutar do poder que sai de Jesus. Nunca. Lembra, esse homem falava com ousadia, mas daquela veemência, aquela força que existia, fez assim na presença de Jesus. A força que existia no carnal tem que sumir. O orgulho tem que desaparecer. É amar Jesus com sinceridade. Amém? Não tem essa. Em nome de Jesus, nós estamos escutando várias coisas por aí sem Jesus, sendo que não está de acordo com a palavra. Escutamos ontem, pode, o que é que eu vou me preocupar com o pecado? Vou me preocupar com o pecado porque Davi pecou e as consequências que aconteceu com Davi. Então eu estou preocupado porque o único problema para mim quando eu pecar são as consequências aqui na terra. Pode afetar meu filho, pode afetar minha filha, pode afetar minha mãe, pode afetar alguém. Então eu tenho que evitar o pecado porque pode afetar alguém, pode me prejudicar. Porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. Não tem, a salvação já está garantida. Mas o problema são as consequências. A consequência, segundo a Bíblia, é o inferno. Não é consequências aqui. Se nós pecarmos voluntariamente depois que temos o conhecimento da verdade, o que resta para nós é o fogo do inferno. Porque vem sobre a vida de um salvo. Quem tomou posse de Jesus, tomou posse do Salvador. O Salvador que vem morar dentro, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
E a Bíblia diz, claro que os discípulos ficaram apavorados quando descobriram que ia ficar sem Jesus, ficaram perturbados. Agora vão ficar sem ele, ele vai embora, desesperados porque Jesus ia embora. Mas sabe como é que o Senhor Jesus acalma eles? Calma, nem pense nisso, nunca deixarei vocês órfãos. Vou para o Pai, mas estou enviando outro Consolador. Não ficou nada vago. O Espírito de poder desceu. A obra de Cristo ele completou. Agora Deus envia o Espírito Santo. Veio no nome de Jesus. Quando a Bíblia diz que eu enviarei em meu nome, sabe o que significa em meu nome? Em meu nome é sobre a minha autoridade. Quem está vindo tem o mesmo poder, a mesma glória, a mesma majestade, estava junto na criação. É o Espírito de poder. Como pode esse Espírito de poder me permitir que eu continue no pecado? Então eu ainda não entendi quem é Deus. Eu ainda não consegui enxergar a glória que foi revelada de Deus em Jesus Cristo. Porque quem tem Jesus sabe que a santidade de Deus é santidade. Ele não tem comunhão com pecadores. Por isso foi necessária aquela morte na cruz. A graça não é me permitir que eu viva, continue vivendo para mim e para Deus. A graça me toma posse num todo. Isso é graça, é o poder de Jesus em nós. Amém? E estão enganando, tem uns no engano, mas tem outros de forma fraudulenta, mentindo, sabendo da verdade, porque não enxergou Jesus ainda. Amém, irmão? Essa é a verdade. Precisamos, o Espírito Santo me leva. Sabe qual é o papel do Espírito Santo? O movimento do Espírito Santo é me revelar Jesus para mim me conformar mais e mais à imagem dele. Essa é a obra do Espírito. E essa é a obra de santificação, a qual o Espírito faz usando a espada dele, que é a palavra. Ele salvou o povo, nós lemos aqui, salvou o povo de Egito, guiou eles pelo deserto e levou para a habitação da santidade, na habitação da santidade. É isso mesmo? É isso? Vem para o novo. O Espírito Santo fala a mesma coisa. É só vir para cá. Para cá ele me tirou do mundo, do Egito. E diz que eu não sou mais do Egito. Agora ele me leva, a Bíblia diz que, sendo pois justificado mediante a fé, temos paz com Deus. E temos agora acesso a esta graça. Me levou para a habitação da santidade. Porque ele me levou para as regiões celestiais. Para desfrutar, a vossa vida está lá. Para buscar o que está lá. Me levou para a habitação da santidade. Para a carnalidade não ter mais vez. Busca e pensa nas coisas da santidade. O resto é mentira, é engano do diabo. Aquele que pecava, quem roubava não rouba. É isso mesmo? Mas a Bíblia também, a Bíblia está falando para mim, sabe o quê? Porque roubar é o quê? Pecado? Então a Bíblia está me falando, aquele que pecava, comigo não peca mais. É isso. Por quê? Vem sobre a alma um poder sobre-humano que saiu do túmulo. Amém? E quando tu vê isso, as pessoas têm que notar isso. Tem que notar isso. Porque não lembra em Atos do aleijado? Por que vocês estão maravilhados? Foi por causa da nossa santidade que aconteceu isso? Mas existe um poder no nome dele, sobre-humano, que esse creu. E ele fez esse poder que há no nome dele, levantar esse e deixar ele sanzinho, como vocês estão vendo agora. O nome dele fez isso. Sabe qual é o nome dele?
O nome dele não foi o Jesus, as letras que levantou, não. Foi a autoridade que há nesse nome. Uma autoridade que está acima de todo nome. Nesse momento, a autoridade que estava ali era a autoridade da enfermidade, da deficiência física, o qual o homem não podia fazer, mas veio uma autoridade que está acima de toda autoridade e levantou aquele homem coxo. E por que essa autoridade não pode tirar o velho daqui e colocar o novo? Por que não? As vossas iniquidades fazem separação de vocês e o vosso Deus. Por isso ele não ouve, por isso ele não responde, por isso ele não fortalece, por isso ele não santifica. O resto é mentira. O resto é mentira. Porque a Bíblia, abra a Bíblia em Tiago. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Por quê? Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido a quem? E lembre os que o amam, Jesus disse que ama ele, obedece. Os que amam a Jesus, amam com sinceridade, Efésios 6, 24, a graça está sobre a vida desses. Que amam com sinceridade, a graça está reinando na alma. Amém? Então o que acontece? Esses que amam com sinceridade, obedecem, enxergou Jesus como ele quer. Nós levantamos e somos logo inclinados para fazer o que para quem? O que para quem? Para nós ou para Deus? Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, desejo. Depois a concupiscência, o desejo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. Lembra do pecado de Adão? Qual foi o pecado? Não coma aquele fruto. E aquele pecado gerou o quê? E hoje, se eu continuar vivendo a minha vontade, gera vida. Não. Posso afirmar, em nome do Senhor Jesus, que 90 e poucos % da cristandade está morta espiritualmente. Inclusive aqui alguns. Por causa disso. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. A nossa autonomia, a nossa vida independente, fazendo o que a gente quer, não o que Ele quer, é idólatra. Ele revelou toda a vontade dEle para nós não andarmos mais na nossa, que é maligna. Tirar o mundo de nossa mente. Revelar o mundo, ele, com a fé, com o Espírito Santo, nós enxergamos o mundo verdadeiramente como ele é. E passamos a enxergar a habitação da santidade revelada em Jesus Cristo. Revelação de Deus foi Cristo e está aqui na palavra. Como um verdadeiro servo vive. Por isso que a Bíblia não tem problema nenhum em falar, sabe o quê? Se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. Isso não é brincadeira. Se a Bíblia diz deve, é mandamento. Um servo salvo, o salvo, adivinha quem faz parte da vida dele? Um salvo está com o Salvador dentro dele. E esse Salvador também, a Bíblia diz que ele é Senhor. O Salvador vem habitar, mas duvido, vinha o Salvador e não vinha o Senhor. Onde o Salvador entra, o Senhor está presente, que é a mesma pessoa. Não dá para dividir esse ser. Ele é Salvador e Senhor. Onde o Salvador se encontra, o Senhor governa.
Foi isso que João Batista contemplou. O Senhor chegou, o Salvador chegou, aquele que traz vida e vida em abundância chegou, aquele que vai converter os corações dos homens chegou. Por isso que eu que preciso. A maior igreja de Laodiceia, cega, nua, miserável, foi a situação da última igreja das cartas, das igrejas em Apocalipse. E é a condição da igreja de hoje, miserável, pobre, cega, nua, que ainda não enxergou o Senhor Jesus como Ele é. A santidade numa alma é manifestado o poder da salvação na vida. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Que vida é essa? Quem tem o Filho tem a vida. Que vida é essa? Impossível separar essa vida quando a Bíblia diz: quem tem o Filho tem a vida. Está falando assim: quem tem o Filho tem a vida. Não tem como ter o Filho e não ter a vida. Isso é só engano. Então, quando a Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida, quem tem o Filho tem a santidade. Quem tem o Filho está com a palavra dele. Quem tem o Filho, a presença do Espírito de poder se faz presente. Quem tem o Filho, a glória do Pai se encontra. Quem tem o Filho, pode todas as coisas, porque o Filho é que fortalece. Amém, irmão? Amém. Essa é a verdade da Bíblia. E perceba, só versículos. Se eu citasse só um versículo, correria um grande erro de falar besteira. Mas quando fala segundo a palavra, ela me assiste e não permite eu falar da carne. Ela não permite. Para uns, é claro que a Bíblia diz cheiro de morte, mas para uns, cheiro de vida. Que seja cheiro de vida. Em nome do Senhor Jesus. Fortalecei-vos. A Bíblia diz: fortalecei-vos. Eu preciso. Todo dia. Tem um mandamento para a igreja: enchei-vos do Espírito. Então entenda, a vida de santidade é uma vida de obediência. Enchei-vos do Espírito, sabe o que significa? Mandamento. É uma ordem. Meus servos, enchei-vos do Espírito. É uma ordem para nós. Como eu vou me encher do Espírito? Meditando na palavra, não permitindo que ela saia da mente. Enchei-vos do Espírito, vivendo a obediência, vivendo a verdade, que vamos sendo purificados. E é uma ordem, deixar Ele nos encher. E a graça vai sempre estar com aqueles que amam Jesus com sinceridade. Enxergou como Ele é. Amém? Que seja essa a realidade de nossas vidas, em nome de Jesus. O poder que levantou, a autoridade que levantou o coxo, é a autoridade que saiu do túmulo, é a autoridade que vem morar dentro de nós, e a autoridade que é manifestada em nós, porque eu sou filho. Filho, vocês podem me deixar, mas eu não estou só, porque eu sempre faço a vontade do meu Pai que está no céu. Esse que falou isso, a Bíblia diz, que veio morar dentro de nós. Como pode esse ser vir morar dentro de nós e agora ele não ter força para me levar a obedecer? Se na verdade eu perdi o controle da minha vida e agora ele está no controle. Na verdade é o pecado, são as iniquidades que me separam do Criador. Porque onde não tem pecado, eu estou pronto para me clamar, eu vou responder: eis-me aqui. Segundo a Bíblia. Tudo quem pedir em meu nome, sob a minha autoridade, vos será dado. Mas tem que ser tudo para a glória do Pai. Nada terreno, porque eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Uma edificação espiritual, a vida de cima, nada dessa terra. Seja essa a realidade de nossa vida. Toda pregação que trata o pecado não como a Bíblia trata é mentira, engano, espírito do maligno. E outra coisa, vivemos um mundo que
há uma correria do inferno, uma ansiedade do inferno para as coisas acontecerem aqui e agora. Quando quando nós vamos, quando um líder vai para a internet, porque os salvos são poucos, então ali é uma busca para seguidores. Se meus olhos estiverem nos números, eu vou ter problema, porque eu vou falar coisas rápidas, então eu não vou falar segundo a Bíblia, porque o Senhor é paciente, Ele quer explicar tudo para salvar. Agora, quem quer a correria, está buscando glória para si. Ele é paciente, quer salvar. Então eu não posso mentir, nenhuma mentira vem da verdade. O pecado está revelado na Bíblia, o que ele é? Ele separa o homem de Deus. Qualquer palavra que a graça permite você ficar no pecado, isso não é graça, é desgraça, é mentira, porque o pecado, diz a Bíblia, não terá mais domínio sobre, domínio, segundo a Bíblia, é te levar é isso? Não terá mais. Então o pecado, quando vinha a tentação, a Bíblia afirma, ele não tem poder mais sobre a tua vida para te levar a pecar. A Bíblia está falando isso. Ontem eu escutei uma mensagem que mesmo o pecado não terá mais domínio sobre vós, mas nós sabemos que nós pecamos, trata o pecado com uma naturalidade, mesmo falando esse versículo e mesmo sabendo que Jesus tirou. Olha o problema. Não terá domínio. Quando vinha a tentação, não é Deus, é a tua vontade. Aí, mas junto com essa tentação, ela é humana. Eu dou escape para ele não te dominar, porque não tem mais domínio. Porque se você se deixar levar, quando o pecado é consumado, tu está morto espiritual. E se isso não parar, a morte eterna te aguarda. Então vamos como João Batista, arrependei-vos. Vamos com o apóstolo Paulo, que foi usado pelo Espírito Santo. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e chegue o refrigério, o tempo do refrigério, pela presença do Senhor, que ainda não existe. O Senhor Jesus. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.